Programa Redenção começa agora para você e toda a sua família. Louvado seja o nosso Deus por essa bênção, né? Essa oportunidade que temos de nos encontrar aqui no programa para rezar juntos e conduzido sempre, né, Padre Federico, pelas obras de Santo Afonso. Sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Bênçãos de Deus também para você, meu querido irmão e irmã que agora está unido a nós no programa Redenção. Um programa muito abençoado porque aqui nós aprendemos ainda mais do amor de Jesus para conosco, através dos escritos espirituais de Santo Afonso de Ligório. E nós iniciamos há poucos programas a leitura e meditação de um novo livro, chamado A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um de tantos escritos espirituais desse grande santo doutor da Igreja. E para hoje, em específico, nós temos o seguinte tema: tudo viver por amor a Jesus. Então vamos acompanhar este programa, abrir bem o coração para que a luz do Espírito Santo de Deus nos alcance e a gente possa acolher bem aquilo que é ensinado por Santo Afonso e, deste modo, progredir na fé, sermos preenchidos também de esperança. Amém! Então que o Espírito Santo de Deus nos conduza na nossa meditação de hoje. Conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, o coração da gente se abre e nós vamos acolhendo a palavra do Senhor, que quando é acolhida, ela dá frutos em nossa vida. Lá em 2 Coríntios, é a palavra que nós vamos meditar hoje, o trecho no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículos de 7 a 10. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Já pegou a sua Bíblia? Então vamos ouvir a palavra do Senhor, com atenção. A palavra diz: e para que, pela grandeza das revelações, eu não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias, por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, então sou forte. Padre Federico, uma palavra que fala muito ao nosso coração e nos ensina muito a lidar com as situações adversas que vivemos no dia a dia. Exatamente, Caísa. São Paulo, ele manifesta a humilhação, a sua fraqueza, aquilo que ele enfrentava na própria carne, um espinho na carne. Ou seja, para dizer que todos nós, humanos, temos limitações, enfrentamos dificuldades, mas a grande questão não é apenas saber disso, é refletir sobre como nós lidamos com isso. São Paulo, ele, a partir da experiência que faz do encontro com Jesus, ao receber a graça de Deus, ele vê que a sua fraqueza é ocasião para que se manifeste ainda mais a força de Deus, né? Quando sou fraco,
é então que sou forte. Por quê? Porque Deus age em mim. Então, a fragilidade apontada por São Paulo apóstolo como o espinho na carne, como a sua fragilidade, ela serve para que ele também se torne mais humilde. Ou seja, a tentação do orgulho, ela ronda todos e cada um de nós, né? Mas nós não somos fortes plenamente, imbatíveis, indestrutíveis, não. Nós temos fragilidades, né? Nós somos feitos do pó, recorda a Sagrada Escritura, para mostrar justamente essa nossa dimensão frágil do ser humano. E aí São Paulo ele destaca que a força de Jesus se manifesta justamente aí. O reconhecimento da minha fraqueza, o cuidado para que o orgulho não se apodere de mim e o contar com a graça de Deus. Basta-te a graça de Deus em minha vida. Ou seja, a fragilidade humana, a nossa fraqueza, não é obstáculo, mas é um espaço propício para que a graça de Deus em nós haja. E em nós agindo, produza muitos frutos. Produzir muitos frutos da nossa parte para a maior glória de Deus. Quando a força de Cristo habita em mim, quando eu reconheço esse agir de Deus em mim, eu tenho condições para enfrentar os insultos, as dificuldades, as perseguições, as angústias. Tudo isso por causa de Cristo, que venceu até mesmo a própria morte. Venceu o pecado para nos dar vida e vida em plenitude. Então, tudo, mas tudo mesmo, eu vivo por amor a Jesus. Inclusive, as situações adversas, os sofrimentos, as dificuldades. E aí, se a gente começa a colocar essa verdade em prática, todas as coisas vão tendo um outro sentido. O sofrimento não vai ser o fim, as dificuldades não está, estou passando isso, está tudo perdido. Aquele ente querido que a gente, que a pessoa está passando por alguma dificuldade, precisa de libertação, enfim, nós não vamos olhar para a pessoa e falar, não tem mais jeito, porque nós confiamos num Deus que está conosco. No programa passado nós falamos do grandioso amor de Deus por nós. E aí nós vamos querendo viver tudo, dando uma resposta a esse amor, né, Padre? E por isso, dando um novo sentido para todas as coisas que nós enfrentamos. A nossa vida, ela ganha qualidade quando nós reconhecemos esse amor de Cristo para conosco e, como disse a Caís, vamos dando um novo sentido. O que acabamos de ouvir de São Paulo aqui no texto, né? Até a dificuldade, até a fraqueza em Cristo, isso ganha um novo sentido. Quando sou fraco, é então que sou forte. Então, ou seja, reconhecer cada vez mais essa entrega generosa de Cristo para com cada um de nós. E a grande pergunta que fica para nós, a partir dessa meditação de hoje, é como eu tenho respondido a Deus? Qual tem sido, meu querido irmão e irmã, a sua resposta diante dessa entrega generosa do Senhor? Ô Padre, o senhor deve ter, meditando e lendo esse trecho de Santo Afonso no livro, ele conta uma história que Madalena Orsini, ela ao longo da vida, do tempo, vivia muitas tribulações. Um dia apareceu para ela Jesus na cruz e aí a animou a sofrer com paciência. Porque o que aconteceu? A serva de Deus, ela falou, mas Senhor, vós só por 3 horas estivesse pregado na cruz e eu já há mais anos sofro esse tormento. Aí Jesus Cristo respondeu para ela, ignorante que dizes, eu desde o primeiro instante em que me achei no seio de minha mãe, sofri no coração tudo aquilo que mais tarde tolerei na cruz. E aí a história, né, Madalena disse, e eu, meu caro Redentor, à vista de tantos tormentos que durante toda a vossa vida sofrestes por meu amor, como posso lamentar-me das cruzes que vós me enviais para meu bem? Então nós precisamos, Padre, perceber que tudo que nos acontece, nós precisamos tirar um bem maior, colher algo melhor para a nossa vida, utilizar de tudo para que a fé, a confiança em Deus cresça no nosso coração. Exatamente, né? Em tudo vermos ali um motivo para a gente crescer, para a gente superar, para a gente progredir, né? É uma nova leitura da vida.
olhar com o olhar do próprio Deus, né? Isso significa ter no coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Que olhar com esse amor que não pode ser comparado com nenhum outro amor no mundo. Esse amor incomparável de Deus para conosco. Então, esse olhar a partir da caridade, nesse, digamos assim, esse novo óculos que nós passamos a usar, se assim quisermos fazer a comparação, vai nos ajudar a encarar tudo que nos acontece com muita esperança, com essa força do alto, né? Nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, Deus é por nós, né? Existem momentos muito difíceis na nossa vida. Ô padre, é isso que eu né? estava aqui pensando. Talvez de primeira a gente não consiga ter essa consciência e nós vamos, às vezes, negar o sofrimento, nos revoltar, ficarmos chateados, tudo. Mas é preciso ter aquela, como que eu falo, decisão de viver tudo com Deus, que aí isso tudo vai sendo trabalhado dentro de nós, não é, padre? Essa decisão de tudo viver com Deus e por Ele, né? E ao mesmo tempo, como você disse, vai sendo trabalhado. E esse trabalho supõe o conhecimento dessa verdade, da entrega do Cristo por nós e ao mesmo tempo esse cultivo. O cultivo espiritual passa, por exemplo, pela oração, né? Pelos sacramentos que a Igreja a nós disponibiliza, né? Como fonte de graça de Deus para a nossa vida, né? A Eucaristia, a confissão sacramental, tantos outros sacramentos que nós temos acesso pela Igreja, né? A esposa de Cristo Jesus, que nos enriquecem, esses sacramentos nos enriquecem, nos ajudam a progredir mesmo na própria fé. Então, irmos cultivando, né? Como quem cuida de uma plantinha. Se você não rega, se você não aduba, ela vai desfalecendo e pode até morrer, né? Então, esse cuidado também para com a nossa vida espiritual. Não é algo que se dá automaticamente. Eu sei, já sou... Não, eu sei, mas eu preciso mergulhar a minha vida nesse amor, né? A oração, a meditação dos mistérios da entrega de Jesus por nós, da sua paixão, morte e também ressurreição, né? Para a gente reconhecer que a vida não termina na cruz, né? O Cristo ressuscita e glorioso, vitorioso, Ele nos possibilita uma vida nova, na eternidade feliz. Então, que a gente possa abrir ainda mais o coração para abraçarmos esta verdade do amor que nos aquece, que nos impulsiona, que nos faz superar as nossas dificuldades também. E aí, você já deve ter passado por dificuldades, assim como eu, o Padre Frederico, nós sempre passamos por dificuldades. Você deve estar pensando aí, Caísa, Padre Frederico, que sempre em toda dificuldade, em tudo que eu vivo, Deus providencia algo para me ajudar, me ajuda a escolher o caminho melhor, providencia lá um médico bom que eu preciso, enfim. E aí, padre, eu compartilho aqui com o senhor e com todos, quando a gente estava aqui pensando, né, no Redenção do Dia a Dia, nós estamos meditando as estações da Via Sacra. E aí, as duas estações que caiu para este programa, que foram as estações a quarta e a quinta, fala que no caminho do Calvário, Jesus encontrou com a mãe e teve a ajuda de Cirineu. Na nossa vida também. Aparecem pessoas, situações para nos ajudar a enfrentar tudo. Não é, padre? Exatamente. Eu acho que você pode testemunhar isso, né? Em momentos difíceis da sua vida. Apareceu alguém para te ajudar, né? O Simão Cirineu, né? O encontro do Cristo com a sua mãe, né? Encontros que qualificam ainda mais a nossa caminhada, nos fortalecem, nos sustentam, nos amparam. Então, aprender também, da nossa parte, a estender a mão para ajudar quem mais precisa. Somos ajudados pelo Senhor, Ele envia os seus anjos bons para nos ajudarem, que a gente possa ser também na vida de tantas pessoas esse anjo bom, né? Que ajuda, que estende a mão e que socorre, né? Então, a sugestão prática, como disse a Caísa, é essa meditação da quarta e da quinta estação da Via Sacra, né? A mãe que encontra com seu filho Jesus e o Cristo que recebe essa ajuda bendita de Simão Cirineu. Sejamos na vida do outro também Simão Cirineu, que ajuda a socorrer e a impulsionar o outro numa nova caminhada de vida. Como é bom experimentarmos a cada dia e como é bom lutarmos para experimentarmos esse amor de Deus, não é? Que nos torna pessoas melhores. E aí,
O padre citou já hoje no programa a grande necessidade da oração. É uma das virtudes, a oração, que Santo Afonso nos convida a viver e cultivar no nosso dia a dia, não é, Padre Frederico? Uma prática profundamente necessária para quem recebe de Deus graças, por quem é por Ele amado, ou seja, a oração que me leva a ter esse contato íntimo com o Senhor. E Santo Afonso, ele destaca nesse novo mês a virtude da oração, como bem disse a Caísa. Na meditação passada falávamos sobre a oração vocal. E hoje ele traz a oração mental, né? Aquela oração que eu faço sem necessariamente pronunciar palavras. Eu vou refletindo, eu vou meditando, eu vou pensando no amor de Deus para comigo. E ele fala que nós temos obrigação de amar a Deus. Santo Afonso já inicia dizendo isso, ou seja, e para isso se tornar ainda mais visível, mais palpável, ele recorda a nós que nós temos que meditar continuamente, pensar, rezar, refletir sobre os benefícios que Deus nos concede, ou seja, o grande amor que Ele dispensou a nós, pecadores, portanto, não merecedores de graça nenhuma. Ele nos concede de mãos abertas a sua riqueza, a sua bondade. Então, Santo Afonso, ele nos chama a meditar sobre isso, a riqueza desse amor de Deus, os benefícios que dele recebemos, porque isso vai fazendo com que a gente seja renovado e possa corresponder ainda mais à bondade do Senhor nesse mundo. E ele fala que é uma forma de nós nos desprendermos daquilo que não é o mais importante. A gente tantas vezes se apega a coisas, a situações que não edificam a nossa vida. Do que eu tenho que me desprender, ou seja, abraçar ainda mais o amor de Deus e arrancar da minha vida toda a quinquilharia espiritual, aquilo que não me enriquece na ordem da vida sobrenatural, ou seja, da vida na graça de Deus. Santo Afonso, ele ensina para nós que a meditação, a oração mental, ela nos faz conhecer a riqueza do amor de Deus e nos desprender daquilo que não contribui para a nossa edificação, para aquilo que pode até nos afastar de Deus. Então, que a gente possa rezar e rezar mais, recordando que a oração é um grande meio para a nossa salvação. E aqui no programa Redenção, nós sempre deixamos um pensamento de Santo Afonso para te ajudar aí na meditação do dia a dia. E quem sabe compartilhar esse pensamento com o grupo da família, com alguém que você ama e que deseja também que essa pessoa experimente o amor de Deus. O pensamento de hoje diz assim, ó: Jesus mal havia sido concebido no ventre de Maria, já se representou em espírito todos os tormentos de sua paixão. E para nos obter o perdão e a graça divina, se ofereceu ao Pai eterno, sujeitando-se a todas as penas e castigos devidos a nossos pecados. Se durante 1000 anos suportasse pelo Senhor os tormentos sofridos pelos mártires, seria ainda pouco em comparação daquele só primeiro momento em que vós sofrestes, em que vos oferecestes e começastes a padecer por mim. Tudo o que fizermos será pouco, não é, Padre, para retribuir ao sacrifício de amor por cada um de nós, a Jesus Cristo. O amor de Deus para conosco é tão imenso, tão inesgotável, que tudo que nós fazemos ou tudo que fizermos é pouco. É um nada diante dessa imensidão do amor do Senhor para conosco. Mas quando você lia aí, Caís, esse texto falando do Cristo que contemplava os tormentos da paixão, me veio à mente o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em que a Virgem Maria, a Virgem da Paixão, tem em seus braços o Menino Deus. Ele, ao contemplar os instrumentos da paixão nas mãos dos arcanjos que estão ali, Miguel e Gabriel, ele fica com medo e corre para os braços da mãe, de tal forma que a sua sandália, uma delas, começa a desprender do seu pé, fica por um fio apenas. Essa imagem é da paixão do Senhor destacada por Santo Afonso.
Santo Afonso não falou ainda de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas me veio à mente essa imagem bonita, né, da Virgem da Paixão que acolhe Jesus em seus braços, né, diante desse mistério da sua dor, da sua entrega. Ele se entregou por muito nos amar. E é interessante notarmos que o nosso amor, contemplando a Virgem Maria, é um amor que é chamado a se desenvolver cada vez mais, né? Em tudo amar e servir a Deus, em tudo manifestarmos o nosso amor para com Jesus e nas situações difíceis e adversas, aprendermos o menino Deus, que no ícone da Mãe do Perpétuo Socorro corre para os braços de Nossa Senhora. Que a gente, nas dificuldades da vida, possa também recorrer a essa intercessão tão bendita de nossa mãezinha, que nos traz Jesus, que a Ele nos conduz e que ela nos leve a aprender a dizer o nosso sim, decidido, para que Deus seja tudo em todos, especialmente também pela nossa vida, pela nossa entrega, pela nossa oferta generosa de quem sabe ser amado e que por isso mesmo também ama e ama muito. Amém. E que este momento de oração nós vamos rezar agora com Santo Afonso, pedindo a intercessão dele, que cresçamos, assim como Santo Afonso foi muito devoto da Virgem Maria, que nós cresçamos também então nessa devoção, cada dia mais. Isso aí. Rezemos, portanto, pedindo as bênçãos de que tanto precisamos. Amém. Ó Deus da minha alma, esclarecei-me, dai-me a força de recomendar-me sempre a vós, especialmente quando os meus inimigos me solicitarem a pecar. Ó meu Deus, concedei-me esta graça, em consideração dos méritos de Jesus Cristo e do amor que lhe tendes. Ó meu bom Senhor, em amar-vos quero gastar o restante da minha vida. Dai-me o vosso santo amor, e este me inspire a recorrer à vossa proteção todas as vezes que me achar em perigo de vos perder caindo no pecado. Senhor, perdoai a minha negligência, que tesouros de graça perdi por haver tantas vezes deixado a oração. Dai-me força para ser doravante fiel em tratar incessantemente convosco neste mundo, soberano Senhor e Deus meu, a quem espero contemplar eternamente no céu. Não desejo que me favoreça com as vossas doces consolações, não as mereço, basta que me permitais ficar aos vossos pés e recomendar-vos a minha pobre alma. Ó meu Jesus crucificado, a só lembrança da vossa paixão me conservará separado da terra e unido a vós. Santíssima Virgem Maria, assisti-me sempre na oração. Vamos crescendo em oração cada dia mais, não é, Padre? E deste modo, permaneçamos unidos a Deus, como tão bem fez a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, né? O texto fala disso. Unidos ao Senhor, né? Que nada nem ninguém nos separe do amor de Deus. Amém. Você que está aí na sua casa, talvez pensando em alguém da família, talvez agora suplicando ao Senhor que te capacite a retribuir o tamanho amor que Ele tem. Muitos agora, Padre, estão pensando em tantas situações que estão tendo uma visão diferente depois da meditação que nós fizemos hoje. Então, que tudo que você for viver a partir de hoje seja envolvido pelo amor de Deus e por isso tem um sentido diferente. Isso, o Senhor nos ampara, conosco está e nos ajuda a enfrentar os mares bravios, né, as ondas agitadas da vida. É verdade. Nessa hora a gente tem que ainda mais, né, se confiar a Deus e com Ele permanecer. Então vamos pedir agora para você que acompanha o programa Redenção, que estará também no próximo Redenção conosco para crescer ainda mais na fé, pedir para você, para a sua família, a bênção, a paz, a força, para que possa continuar o seu caminho sempre na direção do céu. Amém. Jesus é o caminho, então continue nessa direção tão bendita, sabendo que Deus é sempre maior do que tudo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso e de Nossa Senhora, desça sobre você saúde, alegria, paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E no próximo programa tem mais meditação do livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a certeza é que o Senhor estará conosco, não é, Padre? Isso mesmo. Então, esperamos por você para esse momento de tantas bênçãos e tanta graça. Até mais.